Boa noite a todos. Que Jesus ilumine a cada um de nós nessa noite maravilhosa, onde nós vamos nos reunir, estamos reunidos para estudar um pouco mais sobre as lições, sobre as leis do Mestre Jesus, as leis divinas, essas leis imutáveis e perfeitas. Pedindo que sempre ilumine a todos nós, que possamos entender bem o conteúdo lido e discutido nessa noite. Pedimos que ilumine a todos nós desse planeta maravilhoso, encarnados, desencarnados, que possamos viver em paz, em harmonia, respeitando as diferenças, respeitando os pensamentos diferentes. Cada um tem o direito de pensar como quiser, nós devemos respeitar para merecermos também o respeito dos outros. Então, que Jesus ilumine a cada um de nós, os nossos pensamentos, ilumine nossas casas, nossos familiares, nossos amigos e principalmente as pessoas que nós não somos amigos no momento, inimigos temporários. Que todos sejam esclarecidos, amados, orientados, encaminhados para um bom tratamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo, e a lição é o maior mandamento. É a primeira lição, item 1. O maior mandamento? O maior mandamento. Muito bem. Bom, a gente está Que é passando amar pela. o próximo como a si mesmo, né? Perfeito. Então, a gente está estudando, né? A gente está passando pela transição planetária e a gente está estudando aí o livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, vamos colocar o livro na tela e ler, estudar o capítulo 7, O Grande Encontro. Bom, o Celso continua lendo. Sim, vou fechar aqui. Capítulo 7, o grande encontro. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final do corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de três entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Um deles, mais feroz,
agrediu-o com socos e blasfêmias, tanto quanto com acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do desforço que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros dois com um aspecto monstruoso, que sorriam em esgares chocantes. Uma nuvem escura envolvia-os como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Desejavam arrastá-lo, mas a vinculação com o organismo em degenerescência impedia-os de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. Aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns encontravam-se na sala de recepção, foram notificados, mas não tiveram oportunidade de ver o cadáver, em medida preventiva de contaminação. Nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada poderíamos fazer exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Com a remoção do cadáver, também seguiram na luta de exploração dos despojos e consequentes das futuras cobranças, com efeito do seu comportamento existencial. Morrer é um fenômeno de alta magnitude com o consequente desencarnar, quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. A cada instante morrem milhões de células que são substituídas, e o momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. Desse modo, deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se nível mental em elevadas reflexões de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar das paixões asselvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura e da imortalidade, que é real em relação à física de natureza temporal. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito sem amarras que retenham na retaguarda, ou retenham na retaguarda. As horas passavam céleres no hospital com a chegada de pacientes, visitantes e trabalhadores das diversas áreas. Ao cair da tarde, seguimos em direção ao nosso centro de atividades, porque naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade quando nos reuniríamos todos aqueles que fazíamos parte do projeto no qual nos encontrávamos empenhados. Dá uma pausa aí, Celso. Bom, ele está dizendo até agora, ele tá falando, a gente sabe que quando a gente encarna, há uma ligação de nós, espírito, no corpo humano, no corpo que está nascendo, célula a célula, através do perispírito. Então, esse perispírito, esse corpo semimaterial, é a ligação entre o espírito e
o nosso próprio corpo. E à medida que vai criando e vai crescendo, né, o feto, a ligação vai ficando cada vez mais forte, mais intensa, vai ligando todas as células e o corpo vai crescendo. E é o perispírito que dá, que modela o próximo corpo. Ele que dá de uma única célula, e gerar todo esse corpo, tem que ter uma força motriz, algo que está direcionando. Porque de uma célula virar um, uma célula de pulmão, uma célula do coração, uma célula de pâncreas, outra célula. Como é que o corpo gera de uma célula só e vai se reproduzindo, 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 e vão gerar células diferentes com funções diferentes? É através desse modelo, dessa forma que vem do perispírito. Então vai crescendo, 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 e o espírito. Então há uma ligação intensa do perispírito, do espírito com o perispírito no próprio corpo. Quando acontece o desencarne, à medida que vai passando a vida, como ele falou aí, as nossas células vão morrendo. São células vão morrendo e são renovadas. Então, ao longo da nossa vida, as células são renovadas várias vezes durante a vida, né? E se a renovação fosse perfeita, a gente poderia viver eternamente. Mas há sempre uma. À medida que ela vai passando, a renovação não é tão perfeita. Há pequenas mudanças e a gente acaba envelhecendo e, uma certa hora, ela vai haver se desligar, né? Então, e no desenlace, o perispírito vai se desfazendo do corpo. Num desencarne saudável, esse desenlace vai acontecendo naturalmente, por exemplo, com a idade, por exemplo, você vai ficando, aí vai ficando, vai se ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, até que uma hora acabou a ligação e o corpo morre. A energia vital termina e o corpo não tem mais vida. Agora, ele está falando aí de um exemplo de uma pessoa que não estava muito bem equilibrada moralmente. Uma pessoa que tinha pessoas que estavam querendo se vingar, inimigos, que foram prejudicadas por essa pessoa, né? Numa pessoa razoavelmente equilibrada moralmente, que procura fazer as coisas corretas, a proteção que existe, né, é grande. Então, mesmo que sobre, a pessoa desencarna e sobre um pouco de energia vital ainda no corpo, os próprios protetores, o anjo de guarda, vai lá e pega essa energia vital e dispersa na natureza, para que os espíritos vampirizadores que gostam dessa energia vital não tenham o que fazer com o corpo. Agora, para que isso acontecer, a gente tem que ter um mérito nosso. A gente tem que estar. Quanto mais a gente fizer pelos outros, mais meta a gente tem de ajudar. Mas se eu sou uma pessoa egoísta, penso só em mim mesmo e prejudica as outras pessoas, não tem muito o que fazer, ou não tem como proteger. Como o mentor falou, a gente pode só orar, porque ele pediu essa tipo de espíritos em volta dele. Então ele acaba sendo recebidos por esses espíritos que ele alimentou a convivência. Então ele acaba sofrendo. Não porque Deus está se vingando, Deus está castigando. Não, é por afinidade que ele chama esse tipo de espírito perturbador. E ele fala de espíritos que têm aparências monstruosas. A gente sabe que o perispírito, a aparência do nosso perispírito reflete a nossa mente. Se eu me imagino como um monstro, eu vou ter a aparência de um monstro.
Se eu quero assustar a pessoa e eu quero modificar a minha aparência perispiritual, eu consigo fazer isso. Só que tem pessoas, espíritos, que modificam a aparência perispiritual por tanto tempo que até esquece como era uma aparência humana. E tem dificuldade na hora de voltar a uma aparência humana. E para voltar numa aparência humana, ele vai precisar de ajuda de bons espíritos. Porque às vezes a pessoa fica tantos séculos com uma aparência deformada que ela não lembra mais qual era a aparência de uma pessoa normal. A pandemia espalhava o pavor na Itália e na Espanha, sucedendo-se as mortes e acusações de autoridades de uns contra os outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando a existência, as pessoas buscavam escusas para justificar-se como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo. Contaminou 500 milhões de pessoas por as haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de 2 anos. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável. Por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador. Repousamos algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina, sempre presente, e as nossas atividades na condição de servidores do Senhor em relação às suas ovelhas reencarnadas. Mais ou menos à meia-noite e meia, preparamos-nos para seguir a uma bela cidade do sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade na sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos tugúrios ou mansões onde se encontravam ser, cercados uns pela miséria de toda ordem, entre crimes e abandonos, assim como outros refestelavam-se nos excessos e tormentos humanos, defluentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Quando chegamos ao local, a natureza parecia haver preparado o ambiente em luar sobre as ondas e as cargas sucessivas do plâncton, que se alastrava pela praia, adornada pelas rendas de espumas, das espumas, e à distância a cidade adormecida e estuante. Não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar, embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento. Iriam ser utilizados os espaços físicos da Arena de Desportos, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação
que iam substituindo os costumeiros defluentes da sua constituição de nível inferior. Podíamos ver o brilho das estrelas e franjas do luar sobre o mar relativamente próximo. Havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveríamos alojar-nos. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário em outras nações, já havia acontecido ou estava para acontecer o importante evento sobre a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se anotava a recuperação de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo, idosos e portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam. O seu conhecimento era ainda muito superficial porque já atacava jovens de todas as faixas de idade, como também os mais velhos, com menos resistências imunológicas. À hora aprazada, o imenso auditório arredondado estava repleto e no centro do gramado haviam sido colocados uma mesa para convidados, a tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto num tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos que, logo após estar o ambiente preparado, cantou Aleluia de Handel e Ave Verum Corpus de Mozart. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor e evocavam a melodia da Idade Média, trabalhada pelo insigne músico austríaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil, puxa, que se levantou comovendo a multidão antes de enunciar uma sílaba. Dele exteriorizavam-se energias suaves que dominaram o imenso auditório em profunda concentração. O tom com que se expressava era suave e austero, levando-me a imaginar a dúlcida voz de Jesus ao proferir o sermão da montanha. As palavras eram sons especiais que se faziam audíveis e eram entendidos, não, porém, como nos é habitual escutar, mas de maneira que penetrava o nosso íntimo e balsamizava os sentimentos. Ouvia-se o respirar da natureza e a melodia harmônica, à semelhança de um canto gregoriano, num belo e incomparável texto de advertência para o momento grave que instalara no planeta, como também as vibrações atingiam as comunidades espirituais em sua volta. Muito difícil estabelecer o tempo em que estivemos em estado superior de concentração, quase em êxtase, quando escutamos textualmente: Ave Jesus, aqueles que vos amamos, aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância, até o fim dos evos. A sua mensagem não era que não nos atrevemos a sintetizar, penetrou em nosso mundo íntimo como se fora um bálsamo perfumado que jamais desapareceria por haver atingido o âmago do ser. Havia tanta magia e encantamento nos ditos indivisíveis que eu não tinha como expressá-los na linguagem comum. Era um êxtase coletivo sob o comando da imortalidade. Sentou-se a irradiação sublime do seu amor, continuou vitalizando-nos com grande silêncio que dominava o espaço.
O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com um grande respeito, agradeceu em nome de todos que nos encontrávamos, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou gentil e aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza de coração. A beleza do espetáculo era de tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam as vidas fora do recinto. As estrelas pareciam crisântemos de luz prateada, fulgindo no alto e diminuindo a escuridão turquesa da noite balsamizada pelas vibrações que se espraiavam no recinto. Com a voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início à sua peroração. Saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu: Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sinfonia da misericórdia. A balada nos penetrava os poros do espírito e música encantadora os nossos sentimentos, tornando-nos partes integrantes da excelsa melodia. Nessa soberana composição também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos, nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofrimentos, dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia ultris para fazê-los despertar para a realidade dos seres imortais, que são, de modo, do modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficam atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que à medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra numa nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas não tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas fumanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando seus argumentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças
criando, na atualidade, o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e de sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. O benfeitor fez uma breve pausa oportuna, depois continuou. À semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprir o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta logo mais, quando tudo se acalmar e a lei do progresso funcionar com mais vigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade num imenso cantochão de umidade e afeto à vida em todas as suas manifestações. A fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós, estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é a nossa também. Suas lágrimas são suores em nós e o seu desespero nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai, todo misericórdia. Objetivamos, Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sobre chuvas de calhaus e desesperos.
Jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências de vampirizações sem julgamentos, que nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal. Ante o silêncio eloquente, Bom, a gente só pelos espíritos reunidos, essa reunião, a gente vê a gravidade da pandemia. Quem começa a reunião é Ismael, que é o mentor, o orientador do Brasil. A gente que lê o livro, o que é lá? A Pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus chama Ismael, que é para ser o orientador do Brasil. E ele chama Ismael antes do Brasil ser descoberto. Então, Ismael está coordenando, orientando o Brasil lá desde 1500, lá antes de 1500, né? Os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Antes disso, Jesus chamou lá o Ismael e falou: ó, você é responsável pelo Brasil, um espírito de grande evolução. Você é responsável por um país tão grande, né? Tem que ser um espírito realmente de grande evolução. A mesma coisa que essa mesma reunião gigante, né? Então, Ismael reuniu, né, os espíritos para coordenar toda a ajuda no Brasil. Como o texto está dizendo, a mesma reunião aconteceu ou ia acontecer nos vários cantos do planeta, já que a pandemia pegou todo o planeta. Existem, né, como fala o texto, né, as pessoas no planeta Terra, né, estão muito preocupadas com a matéria. Então, a pandemia veio para as pessoas pensarem mais na parte moral, na parte espiritual, não só nos prazeres materiais. E nessas busca de prazeres materiais, ou busca de poder, ou busca de se impor, ele também está dizendo que existe aquelas guerras biológicas. Então, as pessoas fazem armamentos que destroem, que vão lá e explodem. Se a gente olhar lá nas guerras anteriores, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, já houve inícios de guerras biológicas que jogavam para matar as pessoas. Com a evolução científica, essas guerras biológicas são, elas são proibidas, né? Mesmo na ética da guerra, você não poderia ter guerra biológica, mas mesmo assim as pessoas acabam desenvolvendo. E as pessoas falam: eu vou desenvolver um vírus que vai matar o meu inimigo. Só que o vírus é um ser que muda. Ele está em constante transformação. Então, se eu jogo um vírus, no meu vizinho, pode matar muita gente no meu vizinho. Mas como tem essa integração hoje no mundo, aquele mesmo vírus que eu joguei no meu vizinho vai chegar em mim. Ah, mas eu fiz uma vacina para proteger. Mas você fez a vacina para proteger do vírus que você jogou, não do vírus que depois mudou.
Então, a pandemia acabou afetando ricos e pobres, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Acabou afetando todo mundo. Então, as pessoas, logicamente que a nossa imunidade depende do nosso comportamento, da nossa harmonia, de como a gente está. Se a gente a gente se mantém uma mente saudável, a gente consegue ter um corpo mais equilibrado, mais saudável, e nossa resistência imunológica é melhor. Agora, depende de como eu tô, a minha resistência acaba caindo e eu acabo ficando suscetível a qualquer gripinha ou essa pandemia. Então, começou isso muito forte, né? Então, lá na Itália, na Espanha, e matando muita gente, né? Itália e Espanha, países bem desenvolvidos, e acabou matando muita gente. Depois foi se esparramando pelo mundo, e acabou matando muita gente. Nessa transição, muita gente que já desencarnou já está sendo encaminhado para outros planetas. Então, essa transformação, esse transporte da Terra para outros planetas já começou e continua em grande escala. E vai continuar ainda por mais alguns anos. Então, as pessoas estão indo e transformando, estão sendo transportadas para outros lugares. Assim como o texto vai falar, de espíritos que estão também vindo para cá, reencarnando de outros lugares mais elevados, mais evoluídos. Então, por isso que a Terra está passando nessa transformação, essa renovação. Os espíritos ainda muito maldosos estão sendo retirados e espíritos melhores estão vindo. Por isso que a transformação vai acontecer e não vai demorar tanto tempo assim. Se pensar que todos nós transformemos, isso pode demorar muito, mas pela bondade de Deus, de Jesus, esses estão sendo separados dois grupos, em escolas diferentes, para aprendizados ser mais rápido nos dois grupos. O grupo que fica e o grupo que vai. Eu falo que no final, né, ante o silêncio eloquente, o benfeitor espraiou o olhar por todo o auditório, sinceramente comovido, e prosseguiu. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um para outro momento, mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo todo, um sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar com a intubação do paciente e os seus efeitos.
Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria. O nobre Dr. Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Nesse interim, enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, caíam pétalas perfumadas sobre o imenso auditório que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Outras vozes enunciaram palavras de amor em torno dos testemunhos humanos durante a terrível pandemia. Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé, ao tempo em que as lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. Em capítulo 8, em pleno campo de batalha. Seguimos? Eu acho que Terminado sim. o majestoso encontro, unimos-nos a alguns grupos emocionados em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário e caracterizados pelas incertezas que a pandemia estava deixando em toda parte por onde passava. Em alguns países alcançava a linha máxima da contaminação para o natural recuo e até mesmo arrefecimento que já se podia perceber em alguns lugares. As providências e recomendações dos órgãos de saúde geravam muitos conflitos, em razão da forma de cada governo considerar o recolhimento das pessoas em vigorosa quarentena ou a liberação controlada, a fim de evitar-se outros danos, os de natureza econômica. Empresas sem patrimônio de sustentação começaram a admitir funcionários, gerando maior soma de dificuldades para a sustentação familiar. E caso a quarentena se prolongasse e a produção alimentícia caísse, haveria o surgimento de um novo problema. Indivíduos perversos e organizações internacionais que sempre se contentar, contentaram com a desgraça dos países pobres começaram a semear insegurança e os dias que viriam estavam semeados de sombras inquietas com ameaças de perturbação da segurança pública. O esforço de todos nós tinha por positivo demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e sabia submeter-se às condições vigentes. Infelizmente, porém, nesses momentos terríveis, aventureiros desumanos aproveitam-se para ganhar benefícios ilegais. Os integrantes, os intrigantes políticos, sempre desinteressados do povo que os elegeu e agora o trai de forma cruel, movimentavam-se nas casas de leis, especulando vantagens, comportando-se de forma turbulenta, enquanto a morte continuava ceifando as vidas deixadas em plano secundário. Após ouvirmos diversos grupos de diferentes áreas do país,
retornamos preocupados à nossa sede de trabalho para mergulharmos na ação que não poderia ser postergada. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou, dois a dois, a Galiléia, aos seus arredores, a fim de prepararem o solo para a incementação do Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos visitando os grupamentos que o iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. As conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumava com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, no modernismo vulgar típico da vida moral de cada qual, e o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido liberta das regiões de pânico e expiações sólidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos mesmo quilate emocional, dando vaza a vinculações perigosas por se tratar de um grupo tipo de epidemia a de natureza moral. Os grupos humanos invariavelmente se encontravam enleados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados que se lhes agudizavam as preocupações, os problemas em que se encarceravam de natureza servil. Certamente, outros grupos destacavam-se, formando uma psicosfera saudável, demonstrando que no pântano dos lírios não são mais perfumados e que numa faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Na comunidade onde nos hospedamos, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém. Notamos espíritos nobres interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho, que o conduziam como um fardo desagradável. A diretoria providenciava constante contato com excelentes educadores que anelavam por uma grade escolar bem trabalhada e própria para a existência futura dos alunos. Víamos que estes se encontravam muito bem inspirados e lutando em favor de uma educação completa e não apenas da instrução quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Também notava o ódio de alguns obsessores vinculados às crianças que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, autismo, agressividade,
sendo mais atenazados pelos seus adversários que tentavam impedi-los de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aulas. Porque a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do Evangelho, aos passes de água fluidificada, fluídica e a água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas que passavam a cultivar ideais e objetivos superiores aos muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Então, a pandemia, né, veio realmente para, né, afetar, influenciar e ajudar nessa transformação de todo o planeta. Infelizmente, tem pessoas que se aproveitam da desgraça alheia, né? Então, pessoas que se aproveitam para se tornar mais conhecidos, tornar mais poderosos, para ganhar mais dinheiro, né? Existem aproveitadores de todos os tipos. Não importa o problema, a desgraça. Tem gente que provoca, né, as guerras para que eles vendam armas, ou provocam doenças para vender remédios. Então, essa mentalidade, né, material ainda existe no planeta. Ela está se modificando. Mas ele estava dizendo aqui, mesmo que existem pessoas, os aproveitadores, a ajuda no mundo espiritual, a ajuda das pessoas boas é gigante. Então, toda essa organização, todo esse planejamento de Jesus e todos os enviados de Jesus é para ajudar todos nós a passar a enfrentar essa dificuldade e aprender com as dificuldades. Algumas pessoas desencarnaram, mas eles perderam só o corpo, né? As pessoas desencarnaram e dependendo da desencarnou. Todo mundo que desencarnou de pandemia foi expulso do planeta? Não, não tem uma coisa, uma vinculação direta, né? Então a pessoa desencarna, aí passa, desencarnou por um problema, por outro. A pessoa já estava já debilitada por outros problemas. Veio a pandemia e a pessoa desencarnou. Aí, através desse desencarne, a pessoa vai fazer uma reflexão. E, através da reflexão, a pessoa pode tomar bons caminhos e continuar no planeta sem problemas. Ou, se a pessoa já está no estágio que não tem uma evolução necessária para ficar no planeta, aí ela vai sendo aos poucos transferida, né, para outros lugares. Mas realmente as pessoas se aproveitarem, né, de políticos, né, empresários, como teve pessoas que esconderam respiradores porque ou levavam o preço do álcool gel porque o preço porque todo mundo estava buscando álcool gel e em vez de se aproveitar da desgraça alheia é normal, é do ser humano, infelizmente. Mas existiam muitas pessoas que vão lá e ajudam. Aí ele está falando desse grupo espírita que continuou atuante, continuou ajudando as crianças, continuou interagindo com as crianças de baixa renda e tentando fazer com que as crianças, através da educação, mudassem de vida.
Infelizmente, a educação no Brasil e em muitos lugares do mundo é muito ruim, né? Ah, falar os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Aí você vê um monte de filmes que relatam educação também lá, que as pessoas mais pobres também têm dificuldade de receber uma educação decente, infelizmente. E a educação pode realmente mudar as pessoas, transformar as pessoas. E a gente tem exemplos, né, de pessoas que muito simples e que simplesmente cresceram, foi estudando, estudando, estudando e foram mudaram de vida, né? Apesar enfrentando as dificuldades que existem, né? Um dia a gente vai dar valor para a educação e todo mundo vai poder ter uma educação decente. Espero que em breve. Continuando. Já mudou? Agora não lembro onde parou. Bom, depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital onde deveríamos continuar com a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder do Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Chamou-nos a atenção uma paciente afrodescendente que fora trazida em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta, com sudorese, tosse seca com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário desencarnado que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório, que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras que ela deglutia, constituídas por energia deletéria que externalizava um odor nauseabundo como de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista Cláudio que lhe aplicou a bioenergia com unção e conseguiu desalojar o vaporizador, deixando-a quase extenuada com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudálio, que o manteve em seu campo vibratório após explicar-lhe a providência tomada, ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo Vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam o pântano onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco, a tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo. Foi rotulada como provável portadora de Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar, chorou, implorou.
O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou-a a uma saleta, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e uma códea de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas, num mundo tão rico de extravagâncias e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. A jovem aconselhou-a a ir para o seu barraco, onde estaria talvez mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. O irmão Cláudio aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com seus fluidos de amor, e ela reanimou-se, aliás, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. O irmão Spinelli acercou-se do espírito que permanecia agitado e falou-lhe com imensa doçura a respeito da sua influência obsessiva junto à paciente, que merecia compaixão pelo estado de penúria em que se encontrava e a situação de possível portadora de novo coronavírus. Sarcástico e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele reagiu com violência. Isto é o mínimo que programo para submeter esta infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-o por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros que o transferiram para a nossa sede para providências posteriores. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam invariavelmente estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros mais hábeis ou perversos afastavam-se e ficavam em atitudes de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao nosocômio. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do reencarnado, que se comprazia com esse tipo de companhia. Era uma estranha azáfama, na qual predominavam as interferências espirituais. Existiam também exceções, porém em menor quantidade em razão dos interesses humanos ali em jogo ou em alternativa de saúde e doença. O hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que procuravam manter a ordem nos arredores, assim como na entrada. Havia umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos que não conseguiam acompanhar suas vítimas e eram expulsos pelos guardiães da casa de saúde. De vez em quando, percebia-se a notícia devastadora de que determinado paciente internado, ao realizar o exame específico, constatou a infecção. Ao choque da notícia, a esperança, de alguma forma remota, de que a cura já estava sendo possível. Mesmo durante o dia, era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da Terra em direção ao infinito. Eram as preces dos servidores fiéis do Evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem, dos seres resignados e dos trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros e auxiliares de enfermagem que, atentos aos cuidados que deviam manter, sempre eram surpreendidos pelo cansaço, pelo desconforto, pela angústia ambiental. Num momento de conversação edificante no jardim principal do belo hospital, o venerando Eurípides, que, embora não pertencesse ao nosso grupo, visitava-nos diuturnamente, entreteceu considerações que nos surpreenderam. Referia-se a um apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se
assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. A humanidade já. Imagina isso, né? Você deixar os idosos morrerem. Que absurdo, né? Mas tem muita gente que pensa assim, né? Mas tem muita gente que, mesmo tendo condições de cuidar dos pais, por comodidade, coloca os pais em asilos e larga os pais nesses asilos e não vai nos visitar nunca, né? É lógico que depende das condições, você não tem condição de cuidar, então você contrata alguém para cuidar mas você vai lá e convive com os pais e tudo mais, né? Tem gente que simplesmente fala, ó, eu não quero cuidar desses velhos. Não paga para alguém e se livra da obrigação de cuidar. Não vou matar, mas também não quero me preocupar com isso. Na verdade, você tem que fazer sempre o melhor pelos outros, né? Ainda mais pelos pais, né? Que trouxeram, deixaram você encarnar, que trouxeram você na encarnação e tudo mais. Aí tá falando aí desse hospital, né? Que dentro do hospital muita gente acaba chegando doente com obsessão. A obsessão acaba agravando a doença. E para ajudar, e como o hospital nesse hospital, os trabalhadores estão lá pensando com o bem, tentando ajudar as pessoas, tem a proteção espiritual. E dentro dessa proteção espiritual, tem aquela proteção vibratória para não deixar os espíritos, né, agravar. No caso dessa senhora, era muito os sintomas muito agravados por essa obsessão espiritual. E retirando o obsessor, os sintomas foram bem reduzidos, né? Aí ela queria ficar lá porque ela estava passando fome em casa. Então é outro problema da humanidade, né? Tem tanta comida sendo jogada fora, sendo desperdiçada, e tem tanta gente passando fome. Infelizmente, é uma realidade que acontece hoje no Brasil e em outras partes do mundo. No Brasil, por exemplo, as pessoas fora do Brasil veem, mas o Brasil é tão rico, por que que desperdiça tanta comida? Se você vê o desperdício de comida lá no CEAGESP, é uma coisa de outro mundo, né? Tudo, você vai e tal, você faz frutas, verduras, do que você planta e o que você joga fora, é uma coisa que não devia existir. E, por outro lado, tem tanta gente passando fome. Outra coisa é, às vezes, as pessoas mesmo não sabem aproveitar os alimentos. Os meus pais que vieram, que passaram pela guerra, né, e que passaram fome lá na Itália, eles aprenderam a usar tudo, né? Então, muitas coisas. A minha mãe ia na feira e muitas folhagens que o pessoal largava, ela colhia. Então, você pega lá um couve-flor. Você tem lá o couve-flor tem um monte de folhas, né? O pessoal pegava todas aquelas folhas, limpava, jogava as folhas fora e pegava só a flor, né? Mas aquelas folhagens do couve-flor também são comestíveis. E a maioria joga fora. Assim são como outras coisas, né? Que mesmo a pessoa passando, né? Às vezes necessidade, às vezes por falta de conhecimento,
acaba não aproveitando coisas nutritivas. Devia ter curso nas pequenas cidades para isso, sabe? Para que as pessoas aprendam a usufruir do alimento. Às vezes seria muito importante, reduziria em muito a desigualdade, principalmente para pessoas que realmente não têm o que fazer, não tem alimento, não tem nada. Seria bem interessante. Eu sei que alguns lugares de São Paulo tem lugares que fazem curso para ajudar, mas teria que ter em cada cidade pequenininha lugares que ensinasse mesmo, fizesse um cursinho, olha, dá para aproveitar o alimento assim, 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 com cascas, com folhas, com tudo. Realmente o brasileiro não sabe aproveitar o alimento da forma mais adequada, isso é um fato. Isso quando vai fazer feira e compra o mais bonito e deixa o feio na banca para o próximo comprar o alimento feio e sucessivamente, que a maioria é o que faz, né? Não, não compra por igual. Deixa eu levar um alimento que não tá tão bonito, que o feirante, no fim das contas, vai pagar por aquele alimento que não é consumido, né? Pega um feio e um bonito, um feio e um bonito. Não todo mundo quer o mais bonito, porque não sabe aproveitar, realmente. E falando, né, que os passes, a água fluidificada ajudam, né, na cura das pessoas. Então, mesmo hoje que a pandemia está amenizada, ainda existe, né, a contaminação do Covid e tal, mas não tem aquela, né, porque o problema durante a pandemia era o número de casos e que os hospitais estavam lotados, não estavam conseguindo atender as pessoas. Mesmo outros tipos de doença não conseguiam ser atendidos porque tinha tanta pessoa internada que não tinha mais UTI, não tinha mais UTI, não tinha mais macas, não tinha mais leitos. Então, saturou, sobrecarregou o sistema hospitalar que não dava para atender todas as pessoas, né? Então, isso foi. Então, aí ele está dizendo que você, tendo uma mente saudável, sendo equilibrado, orando, rezando, se equilibrando, tomando passos, água frutificada, tudo isso ajuda na sua harmonização e na sua resistência imunológica para qualquer doença. Então, é isso que a gente também tem que ter em vista, né, na cabeça, para a gente continuar. A gente já passou a pandemia, não tem mais que pensar nisso. Mas tem outros tipos de doenças que são tão problemáticas quanto, né? O Covid, ele continua livre, continua existindo. O que impede que tenhamos um novo surto é todo mundo se vacinar adequadamente para que o vírus não mute a tempo e todo mundo fique vacinado e as pessoas aprenderem a se cuidar, porque sem higiene básica adequada e sem as pessoas se vacinarem, existe possibilidade de novos surtos, não só do Covid, como de qualquer outro vírus, né? E esse caso que ele relatou aqui foi na Itália. Realmente, eu vi a reportagem. Eles queriam selecionar idosos acima de 60 anos não seriam atendidos, porque estava super lotado e eles achavam que não valeria a pena idoso, que é uma coisa monstruosa. Foi atroz, é monstruoso. Foi horrível, é pavoroso isso. Até parece que uma vida ser jovem vale mais do que mais ou menos do que uma pessoa. São todas pessoas. Todos merecem viver e merecem respeito. Mas infelizmente ainda a gente tem o egoísmo com preponderância, né, no mundo.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha tanta esperança de que depois do Covid viesse um surto de solidariedade humana e as coisas começassem a abrir os olhos das pessoas, mas eu vi tão pouca diferença. Ao contrário, muito surto de mais egoísmo, mais, né? As pessoas mais ambiciosas, gananciosas e principalmente pensando só em si. Infelizmente, é o que mais acontece, mas a gente viu isso na Bíblia. Estava escrito lá, vai chegar um momento em que os corações vão ficar mais enrijecidos e frios. Estamos vivendo essa época, infelizmente. E torcer para que a gente não precise que passar por outra situação dessa para o povo acordar. Não, é que na verdade, a população, né, dos umbrais estão todas reencarnando, né? Então, É, tá todo mundo tendo a última chance de reencarnação. Pessoas que não reencarnavam há um tempo, eles estão todas reencarnando. Então, por isso que dá a impressão que realmente está pior a situação. Porque todo mundo tem que ter chance de reencarnar e aprender e permanecer na Terra. Agora, aos poucos, né? Aos poucos, todo mundo vai ter a chance. Cada um de nós desencarnar, a gente vai. Ah, você melhorou um pouquinho, pode ficar na Terra. Você, infelizmente, perdeu a chance. Vai encarnar num outro planeta. E vai indo assim, né? Então, nos próximos anos, vai havendo essa seleção, né? Vai desencarnando as pessoas, né? Essa geração e está reencarnando espíritos mais evoluídos também para ajudar todos nós a crescer. teve um trecho também que você leu que eu achei interessante. A gente analisar do ponto de vista, eles falaram que a gente tem ajuda espiritual, não só nesse livro, nesse capítulo, mas em todos. Mas na pandemia foi um momento muito dileto. Eu nunca vi uma vacina sair tão rápido. Uma vacina, gente, para poder, da época que eles começam a testar nos ratinhos no laboratório, até a época que ela vira vacina. É 15, 20 anos. Em menos de. Eles conseguiram economizar anos usando a vacina do H1N1, né? Que é o vírus anterior da gripe. Mas Deus ajudou tanto, foi tanto cientista junto, que Deus abençoe a todos eles, que é a mão direta de Deus aí interferindo nesse povo querer estudar ciência sem ter estrutura nenhuma, principalmente no Brasil. É, foi tão rápido, foi tão fácil chegar nessa vacina e assim conseguir, todo mundo se uniu, se juntou para conseguir que essa vacina chegasse. Nós estávamos vivendo em um ciclo de uma pandemia, com todo mundo não sabendo se teria o ano seguinte, e no ano seguinte todo mundo vida normal. Vida normal. Quem sobreviveu, vida normal. Então, agradecer muito a Deus, porque realmente deve ter tido muita ajuda do outro lado, mesmo assim. Para vencer os gananciosos, para vencer os umbralinos, como diz o prof, que eu também concordo, então, menor dúvida, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo para jogo, todo o umbral tá aqui, não tem a menor dúvida. O umbral tá vazio, como diz o Haroldo Dutra, tá vazio, porque tá todo mundo aqui, gente. Não tem outro. Tá todo mundo reencarnado. Os que estão do outro lado não estão no umbral. Não estão.
Então, porque tá bem complicadinho analisar o mundo sem olhos. E assim, a gente tem que passar informação boa, sem dúvida, propagar, porque pico de depressão, de suicídio, de. Mesmo a gente que é espírita, tá muito difícil não entrar em depressão. As últimas semanas eu tô lutando contra a minha alma. Eu falo, não vou, eu não vou entrar nessa cratera de novo, não vou. E a depressão, mas é muito difícil, mesmo para gente que sabe da realidade espiritual. Viver esse mundo tão complicadinho aí tá bem difícil. Então é juntar forças para propagar o bem e propagar a solidariedade humana e para a gente vencer isso juntos, principalmente que eu fico pensando, se eu que sei da realidade espiritual e tenho um pouquinho de conhecimento sobre, tô assim e quem não sabe? E quem não tem esperança da luz de uma espiritualidade, como é que fica? Não é, é Isso isso. mesmo. Por isso que a gente tem que, né, continuar firme, né, continuar com fé e ajudar o próximo também a ter essa fé. Bom, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Vai, Roberto. Então, nós vamos agradecendo ao mundo espiritual por essa oportunidade, né? E também agradecendo a presença de todos que estamos ainda encarnados. É uma felicidade para nós, né? Estamos nos vendo. E, e pedir também a proteção para aqueles que não puderam vir nem ver, né? Que estão com problemas. Pedir também ao mundo espiritual que nos ajude, né? A ajudar aqueles que estão necessitando. Então, vamos pedindo pelos que estão nas prisões, nos hospitais, nas ruas, aqueles que estão com fome, com vício, estão todos num sofrimento bem grande. Então, vamos pedir assim, e terminando, agradecendo os irmãos que nos ajudaram também, e dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vou aproveitar e falar a vidência, Lourenço, eu achei muito bonita, né? É, eu vi um homem como fosse o Emmanuel, né? A aparência tanto do Emmanuel, bem grande, bem grande, bem grande. É muito limpo, muito branco, assim, muito perfeito, né? E ele tinha um anel na mão enorme. Ele estava segurando este anel, bem grandão. Então ele ficou brilhoso, assim, como o sol, né? Aí ele pegou esse anel e nos colocou, assim, nos juntou dentro desse anel e largou o anel. Então nós ficamos dentro desse anel, muito bonito o anel, por sinal, e bem grande. Então nós estamos dentro desse anel, ó, juntos. Meu Deus. Muito bem. Então, boa noite a A todos. Janete? Evidência, Janete. A Janete tem. Ela não consegue abrir não consegue abrir o celular, mas tudo bem. Abre. Consegui, consegui. Não, a vidência eu não tive hoje, agora. Mas de manhã, eram umas 11 horas mais ou menos, o meu gato estava com medo, sabe? Ficava olhando para lá, para cá, subia em cima da pia lá do banheiro, com medo, assustado. Aí eu comecei a conversar com o espírito, né? Porque eu senti mesmo uma coisa assim, dentro de casa. Mas não era coisa ruim, não, sabe? Não era. Era alguém observando e o gato se escondendo. Aí eu comecei a conversar e pedir, né, que ele fosse amparado, que a espiritualidade amparasse ele, né, que ele fosse até ali, né, no núcleo, para ser amparado, né, para ser ajudado, né. E só, também não dei muito ênfase, não, que a gente também não pode ficar conversando muito, falar o básico, né.
E foi isso. Perfeito. A gente Mas tem eu que realmente senti. orar, né, pelos outros, né, para serem amparados, ser ajudados e pedir que os bons espíritos ajudem a todos, né, a todos nós. A gente ainda vai passar por algumas dificuldades, mas a gente tem muita ajuda para passar pelas dificuldades que a gente tem. Então, sempre Então, não perder a fé que a gente tem, a gente é muito amparado. Muito, muito, muito amparado. então, e falando sobre as pessoas de Covid, era muito triste lá no hospital. Chegava aqueles pacientes, pareciam uns astronautas, os médicos, os enfermeiros, e a gente lá para atender eles. E quando ia descer os corpos deles, tudo no saco preto, parecendo um terno fechado. Nossa, muito triste. Foi muito, muito triste. Teve muitas pessoas que teve depressão, até teve um que ficou com depressão, e quando foi semana retrasada, ele estava afastado e tentou suicídio. Aí estava entubado, saiu, não está mais entubado, Não? está internado. Mas é muito forte, foi muito forte mesmo para a gente. Mas A gente tem que continuar sempre forte, com pensamento positivo, né? E ajudar, né? A gente tem que se manter bem, porque a gente só consegue ajudar alguém se a gente estiver bem. É o é caso verdade, vou falar com o seguinte, no avião. Você quer ajudar o próximo? Tá sem oxigênio? Primeiro você segura a máscara para você ficar bem, é, e você depois ajuda o outro, né? Não adianta você tentar ajudar é, o outro se você não tá bem, né? Então, a é gente verdade, continuar a manter o nosso equilíbrio, o bom pensamento, procurar se manter, se fortalecer. Se precisar de ajuda, pede ajuda para o outro, né? Para a gente se manter bem, equilibrado e conseguir também ajudar o outro. Mas vai ajudar se a gente estiver bem com isso. tá Mas, certo. boa noite a todos. Boa noite. Boa Tchau, Celso. noite. Tchau, Lorenzo. Tchau, Andressa. Boa noite, Boa obrigado, noite, até prof. amanhã. Obrigado.